noite a todos, sejam muito bem-vindos. Continuemos com o pensamento elevado, pedindo a Deus, a Jesus, que Ele nos dê o entendimento, que Ele nos dê o acolhimento no nosso coração da Sua palavra. Que assim seja. O nosso estudo de hoje do Evangelho tem por título Infortúnios Ocultos, e ele se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Que vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. Eu vou ler um pedacinho para depois a gente poder conversar sobre o tema. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêm-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem no leito da dor sem se queixarem. São a esses desventurados discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar, sem esperar que lhes venham pedir assistência. O Evangelho nos traz um tema bem atual. Diante de todas essas catástrofes, doenças, epidemias que a humanidade tem passado, vêm-se generosas ações para que possam ser realizados os fardos, as dores das pessoas que passam, às vezes, por alagamentos, por doenças, por pandemias. E assim, então, a gente vê o mundo inteiro se unindo, como foi o caso da enchente no Rio Grande do Sul, onde vieram donativos de praticamente todo o mundo. Só que nós também precisamos lembrar que a caridade material, ela não é a única. E existem outros tipos de caridade. Existe a caridade moral, que é uma das caridades, segundo o Evangelho nos fala, uma das mais difíceis da gente fazer. E se a gente for pensar, essas calamidades, elas trazem, além do auxílio geral necessário, outras pequenas calamidades particulares, que muitas vezes não são nem percebidas pelas pessoas. Quando nós, homens, convivemos em sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, nós convivemos com outras pessoas. E muitas vezes nós não percebemos essas pequenas calamidades nas pessoas que convivem conosco. Muitas vezes essas pessoas estão passando por momentos de dores, de dificuldades, de sofrimento, mas elas permanecem caladas, elas não trazem isso à tona. E quando isso acontece, muitas vezes nós, cuidando da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas coisinhas terrenas, não nos percebemos. Em alguns casos, tem irmãos que chegam a cometer o suicídio e a família, os amigos, não percebem. Quando não se dá por conta, já foi tarde demais. Quantas dores encerram o coração de uma pessoa? Quantos sofrimentos, às vezes, uma pessoa passa guardado no seu coração e nós não percebemos. Quantas vezes nós mesmos passamos por esses infortúnios ocultos, por essas dores da alma e também não tem o conhecimento das pessoas que convivem conosco. Muitas vezes nós somos cegos às necessidades dos outros. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós somos muito orgulhosos, nós pensamos muito em nós, nas nossas necessidades. E às vezes não nos damos por conta das necessidades daqueles que estão dentro da nossa casa, daqueles que convivem conosco no nosso trabalho, daqueles nossos amigos. Nós pensamos que apenas nós precisamos receber. E o Evangelho nos traz exatamente isso, essa necessidade
desse olhar mais atento para o outro. Na sequência da leitura, conta a história de uma mulher rica da sociedade, mas que, devota à caridade, carregava um caminhão com coisas, com alimentos, roupas, agasalhos e distribuía para pessoas carentes. Ela bate à porta de uma casa, segundo relata a história, e ela é recebida com carinho, ela é recebida com um sorriso nos lábios, porque ela leva para aquela família que o pai está no hospital e a mãe tem vários filhos pequenos, ela leva aquilo que aquela família precisa, além do alimento e da roupa, a palavra, o conforto também. E ela carrega consigo a sua filha adolescente. A história também relata que ela se veste de maneira simples, e a simplicidade dela é para não ser percebida e para não ultrajar a pobreza, a miséria daquelas pessoas. Então nós pensamos muitas vezes, quantas vezes nós até fazemos a caridade, nós até ajudamos aos que precisam, mas nós buscamos o reconhecimento, publicamos nas redes sociais, colocamos fotos mostrando para os homens, para as pessoas, quanto somos bons. Essa não é a verdadeira caridade. A caridade existe, mas ela existe porque muitas vezes nós buscamos apenas o reconhecimento nosso diante da sociedade, diante dos outros. E o que a leitura nos traz, que são os ensinamentos do Cristo, é exatamente a caridade de modo simples, sem ultraje. Muitas pessoas doam, mas doam cobrando. Muitas pessoas doam, mas doam de forma humilhante. Que quem recebe se sente humilhado. E essa não é a verdadeira caridade. Essa não é a caridade necessária. Quantas vezes nós auxiliamos alguém e depois nós cobramos de alguém? Nós fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Quantas vezes nós também recebemos e nos sentimos ultrajados ou não nos sentimos gratidão? E essa leitura ela vem realmente para nos mostrar o nosso lado verdadeiro. Que a caridade ela é necessária, mas aquela caridade que parte do nosso coração, aquela caridade que não ultraja o irmão por estar recebendo. E essa é a verdadeira caridade que o Cristo veio nos trazer. Que nós precisamos dar, mas dar sem esperar o retorno. Porque segundo Jesus nos trouxe, o retorno nós vamos conseguir na nossa vida, no momento que nós fazemos a caridade sem interesse. Essa sim é a verdadeira caridade, aquela sem esperar o retorno, porque o retorno na verdade vem de Deus, e daquilo que Deus veio nos trazer, né, como resposta pelos bens que nós distribuímos aos nossos irmãos. Cada um só dá aquilo que tem. Isto é uma lei. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Cada um pensa em si. O que é que eu tenho para dar? Muitos alegam que têm condições financeiras escassas, não conseguem doar financeiro. Mas, às vezes, as pessoas precisam de financeiro também. Do alimento, da roupa, do agasalho. Mas, muitas vezes, as pessoas precisam ser ouvidas, ser escutadas. Muitas vezes, as pessoas precisam de uma prece por elas. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. Nós achamos que se não temos o material, não temos como ajudar. Nós temos sim. Uma outra maneira de ajudar é através da prece, da vibração positiva pelo outro. Porque quando nós elevamos o nosso pensamento em prece, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, da espiritualidade amiga, e nós entregamos a eles aquilo que vem do fundo da nossa alma, aqueles pedidos necessários, aquilo que o nosso irmão precisa, com certeza, essa é a maior das caridades. Então nós também fazemos caridade em oração. Nós também fazemos caridade quando abrimos os nossos ouvidos para escutar as necessidades
necessidades e as dores das pessoas. Nós também fazemos a caridade no momento que nós oferecemos o nosso abraço amigo, o nosso sorriso, o nosso ombro para aquele irmão que precisa. E quantas vezes nós passamos o nosso dia a dia sem sequer nos darmos por conta disso. Convivemos com pessoas que às vezes estão carentes, necessitadas, que sofrem infortúnios e não procuramos fazer nada para mudar isso, sendo que nós poderíamos mudar. Mas retornando à nossa pergunta, o que nós temos para oferecer? Quantas vezes nós também somos vítimas desses infortúnios ocultos? Quantas vezes o nosso coração dói, sangra, as dificuldades que nós passamos na nossa vida nos tornam, algumas vezes, pessoas rancorosas, difíceis, complicadas. E quando a gente começa a guardar esses sentimentos por muito tempo, nós começamos a adoecer. Não só a nossa alma, mas o nosso corpo físico também adoece. E aí é o momento da gente parar e analisar. Porque quando a doença se materializa no corpo físico, é porque a nossa alma já adoeceu antes. Nenhuma doença do corpo físico ocorre sem motivo. Primeiro, ela se materializa no nosso perispírito, e logo após, no nosso corpo físico. Então, que nós possamos reconhecer quando estamos começando a adoecer e procurar auxílio. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos que nos achamos, não, eu sou espírita, eu sou um trabalhador, eu sou um frequentador da casa espírita, eu não posso estar passando por esse momento de dificuldade, mas nós passamos sim. É visível, todos percebem, a psicosfera terrestre, ela está envolvida numa onda de pensamentos negativos, de dores, de sofrimentos, de guerras. Isso emana dos homens, isso emana de nós. O momento que a humanidade conseguir entender que é através da vibração energética, é através dos pensamentos que nós vamos modificando, que nós vamos mudando a nossa atmosfera, com certeza o planeta Terra vai deixar de ser um plano de provas e expiações e se tornar um plano de regeneração. Isso já está acontecendo. E esse movimento dessa energia terrestre se dá exatamente por isso. Porque as coisas negativas estão vindo à tona com muita força, porque é necessário essa agitação para que a mudança ocorra. A mudança jamais ocorre quando está tudo tranquilo. Quando está tudo tranquilo, as coisas se acomodam. Para que haja mudança, antes é necessário que haja abalo. Assim, tem sido em todos os fatos da história da humanidade. Se vocês observarem, em guerras violentas, que países foram praticamente todos destruídos, no momento que houve aquela destruição, em poucos anos, às vezes, um país se reergueu muito melhor, muito mais potência do que era antes. E assim é a nossa vida. Quando a dor vem bater na nossa porta, quando as dificuldades, quando os sofrimentos assolam o nosso coração, é hora da gente buscar a nossa mudança. Porque a dor não acontece por acaso. E o nosso primeiro momento é nos vitimizarmos, é nos acharmos pobres coitados, que Deus está nos deixando de lado, Deus não nos ouve mais. Só que não é isso. Nós colhemos os frutos que nós plantamos. Se hoje nós estamos colhendo dor e sofrimento, é porque nós plantamos dor e sofrimento. Se o planeta Terra está doente, é porque a humanidade plantou essa semente da doença e hoje nós estamos colhendo essa semente que nós plantamos no passado. Se nós estamos passando por momentos de dificuldades em relações financeira, emocional, física, é porque nós plantamos ou nessa existência ou em existências pretéritas, porque a colheita é certa. A lei da ação e reação, a lei do retorno, ela é uma das leis divinas e ela ocorre sempre.
Então, nós precisamos plantar hoje a boa semente, para que nós possamos fazer uma ótima colheita no nosso futuro. Então, voltando, nós só conseguimos entregar ao outro aquilo que nós temos. Se nós estamos doentes, nós não temos como entregar nada de bom de nós. E aí é o momento de nós buscarmos a nossa cura. Como nós podemos nos curar das nossas mazelas, das nossas doenças, principalmente aquelas doenças da alma que mexem tanto conosco, aquelas nossas tristezas, as nossas amarguras, as nossas decepções. Como? Nós que somos espíritas, temos a Casa Espírita, que nos oferece vários tratamentos dentro da casa. Nós temos o atendimento fraterno, que ocorre nas quintas-feiras, a partir das 18 horas, aonde o irmão da casa, preparado à luz da doutrina espírita, oferece um diálogo franco, um diálogo amigo, um auxílio para aquele irmão que está perdido, que precisa, às vezes, de uma palavra acolhedora. Nós temos as preces e radiações que acabaram de ocorrer, que é o momento onde a gente eleva nosso pensamento, se conecta à espiritualidade e faz os nossos pedidos, emana vibrações positivas para aqueles que precisam. Nós temos a água frutificada, onde a espiritualidade coloca para cada um aquilo que é necessário. Nós temos o passe magnético. Através da energia magnética, os espíritos usam o passista para transmitir para o nosso perispírito, nosso corpo físico, aquelas energias necessárias para que o nosso espírito, para que o nosso corpo se recomponha, para que nós possamos ter saúde. Só depende de nós. Depende de nós nos abrirmos para receber. Nós também temos o Evangelho no Lar, que é um dos mecanismos que a doutrina nos oferece, aonde nós conseguimos as bênçãos para o nosso lar, aonde nós conseguimos a harmonia, a paz, a reunião familiar. Então nós temos vários recursos. Se só esses recursos não são suficientes, procuremos um ombro amigo, um terapeuta, um médico, mas nós precisamos, acima de tudo, cuidar de nós. Isto é o mais importante. Se nós não podemos dar aquilo que nós não temos, nós precisamos primeiro estar bem, para depois cuidar do outro. E quando o rancor, quando as amarguras vierem assolar a nossa vida, é hora de parar e analisar. E pensar que nós temos esta vida como uma forma de ver, né, a nossa existência espiritual de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Porque é através da nossa evolução como espíritos imortais que somos, que nós vamos, quando Deus nos chamar, a partir daqui, nós vamos, com certeza, sair um pouquinho melhores. Então nós precisamos fazer esse esforço. E esse esforço depende apenas de nós, de cada um de nós. Ninguém acelera o nosso processo de evolução. Ninguém acelera a nossa melhora moral, a não ser nós mesmos, através de um propósito firme e definido. Então, que nós possamos pensar nas nossas dores, mas nas dores dos irmãos que convivem conosco. Porque é nessa harmonia, através da caridade, da bondade, dando aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem condições, que nós vamos, com certeza, fazer um mundo melhor, a nossa cidade melhor, a nossa casa melhor, o nosso trabalho melhor. E é só através do amor e da caridade que são as mensagens que Jesus veio nos deixar. Então, que possamos ser ouvintes, que possamos perceber esses infortúnios ocultos que estão por aí e tratarmos esses infortúnios junto com os nossos irmãos, de braços dados, procurando sempre o amor e a paz. Então, essa é a mensagem de hoje. Nos preparamos então nesse momento para recebermos o passe. Relaxemos o nosso corpo físico. Silenciemos a nossa mente nesse momento. E entreguemos os nossos pensamentos, as nossas dores a Deus.
Visualizemos Jesus, esse nosso mestre tão querido, à nossa frente, com suas mãos espalmadas em nossa cabeça, e sintamos quanta luz, quanta energia esse ser tão especial está nos entregando nesse momento. Falemos por um momento com Jesus e digamos a Ele tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que perturba o meu coração, que perturba a minha vida. E peçamos a Jesus, auxilia-nos, Mestre, ajuda-nos, Mestre. E sintamos nesse momento essas energias recebidas da espiritualidade amiga se espalhando pelo nosso corpo, preenchendo cada célula, cada órgão, cada tecido, cada parte do nosso ser, nos trazendo paz, nos trazendo amor, nos auxiliando a nos tornarmos cada dia que passa pessoas melhores. E assim, com o coração cheio de gratidão, digamos a Jesus: gratidão, Mestre, por nos colocarmos no caminho do amor e da paz, por nos darmos essa doutrina tão maravilhosa que nos ensina a compreendermos tudo aquilo que somos e por que passamos por tudo isso. Te agradecemos, Mestre, e pedimos que nunca nos desampare e que siga o caminho junto conosco, e que assim seja.